Finalizada a carreira, então ficou dessa forma. Você vai perceber que o seu tapete vai curvando aqui para um lado, essa parte oval, e essa outra ponta aqui vai curvando para o outro lado, certinho? Para começar agora a sexta carreira, nós vamos fazer 3 correntes, vira o trabalho. Agora aqui no próximo ponto de base, já vou começar trabalhando com a diminuição. Faço aqui o primeiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada e agora fecho todos juntos. Então, ficou aqui as 3 correntes e uma diminuição. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E agora, já trabalho novamente uma outra diminuição. Faço o primeiro ponto alto, no próximo ponto de base, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. A outra ficou na agulha, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, a cada ponto alto que você fizer aqui, depois no próximo você vai fazer uma diminuição. Então, já temos aqui 2 diminuições. Próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E agora, vou trabalhar uma outra diminuição. Feito a diminuição, depois eu faço no próximo ponto de base mais um ponto alto. Eu vou fazer um total de 8 diminuições. Então, tenho 1, 2, 3 aqui prontas e vou fazer um total de 8 diminuições e entre elas, sempre vou fazendo um ponto alto. Depois de finalizar aqui essa primeira parte aqui da carreira, onde nós vamos fazendo as diminuições, eu parei aqui na 8ª diminuição, lembrando que entre cada diminuição nós fizemos um ponto alto. Nessa parte aqui do meio, nós vamos trabalhar agora 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 13 pontos altos, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 4 pontos altos, no próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Então, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, volto a trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Então, já fizemos aqui 3 aumentos. Eu vou fazer um total de 8 aumentos. E entre eles, nós vamos ter sempre 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou fazer essa mesma sequência até finalizar aqui a carreira e volto te mostrando como ficará. Então, temos aqui a 6ª carreira finalizada. Então, está dessa forma o nosso tapete.
Para começar agora a 7ª carreira, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui 5 pontos altos, eu vou passar para o próximo ponto de base e faço um novo aumento. Agora, vou trabalhar mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 5 pontos altos, no próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Nós já temos aqui 3 aumentos, vamos fazer um total de 8 aumentos. Então, você vai trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo ponto de base, você trabalha o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu vou fazendo um novo aumento. Já fiz aqui um aumento, 2, 3, 4. Nós vamos ter um total de 8 aumentos, que vai dar aqui por toda essa parte oval, mais ou menos até aqui. Já estou no 4º aumento, então, faço 5 pontos altos, um aumento, 5 pontos altos, um aumento, até eu ter aqui um total de 8 aumentos. Terminada aqui a parte oval, eu parei aqui no 8º aumento. Nós começamos aqui fazendo 3 correntes e depois fizemos o primeiro aumento. Fizemos um total de 8 aumentos e entre eles fomos fazendo sempre 5 pontos altos. Feito aqui o 8º aumento, agora eu vou trabalhar 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 13 pontos altos, agora nós vamos fazer 8 diminuições. Então, vou aqui para o próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto, deixando apenas a primeira laçada, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha, passo para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, faço mais um e fecho todos juntos. Então, aqui eu tenho a primeira diminuição, passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos.
Então, tenho aqui já 2 diminuições. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, já tenho 3 diminuições. Eu vou fazer essa mesma sequência até finalizar aqui a carreira. Então, fiz aqui a 4ª diminuição. A 5ª. A 6ª diminuição. A 7ª diminuição. E aqui a 8ª diminuição. Então, temos aqui no final da carreira 8 diminuições prontas. Então, ficou dessa forma. Aqui nós estamos finalizando a 7ª carreira. Ok? Para começar agora a 8ª carreira, eu vou fazer aqui apenas 2 correntes, viro o trabalho. Vou passar para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço um segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço aqui um terceiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra ficou na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço aqui um 4º ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra vai ficar na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço aqui o 5º ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra ficou na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço aqui o 6º ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra ficou na agulha. E passo para o próximo ponto de base e faço o 7º ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Então, eu tenho aqui 3, 6, 7 laçadas aqui na agulha. Eu vou fazer mais uma laçada e vou fechar todas juntas. Ficou dessa forma. Faço aqui uma corrente. Então, feito aqui as diminuições aqui iniciais da 8ª carreira, depois nós fechamos todos os pontos juntos, fizemos uma corrente. Agora, eu vou trabalhar 14 pontos altos, um em cada ponto de base. Já tenho aqui 3, 6, 9, 10 pontos altos. 11, 12, 13 e 14. Feito aqui, então, os 14 pontos altos, eu passo para o próximo ponto de base e faço um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
Agora, vou fazer 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito, então, 6 pontos altos, no próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Então, a partir aqui, dessa parte aqui até o final da carreira, nós vamos trabalhar 6 pontos altos e depois desses 6 pontos altos, você volta a fazer o aumento. Finalizada aqui a 8ª carreira, então, ficou dessa forma. Depois de fazer aqui o aumento de número 8, finalizo aqui a carreira com apenas um ponto alto, ok? Aqui eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Puxo essa ponta aqui para apertar o nozinho para ela não se desmanchar. E vou trabalhar agora com o meu segundo fio. No caso do fio que eu vou trabalhar aqui, é um tom de pérola, ok? Aí, na sua casa, você vai usar o tom que você queira. Então, aqui eu vou virar novamente o trabalho. Vou começar a trabalhar dessa ponta aqui que eu finalizei a 8ª carreira aqui para a parte interna. Vou fazer 2 laçadas aqui na agulha. Venho aqui nesse último ponto de base e vou trabalhar um ponto alto. Conduzo o fio aqui por dentro, então, fiquei com 3 laçadas na agulha. Fecho uma laçada e depois fecho a outra, formando o ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, trabalho um segundo ponto alto, ok? Agora, vou fazer 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 7 pontos altos, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço novamente 7 pontos altos. Um em cada ponto de base e depois volto a trabalhar o aumento. Eu vou fazer um total de 8 aumentos. Já tenho aqui o primeiro aumento que iniciei, o segundo aumento, então, vou trabalhando sempre 7 pontos altos e faço o aumento, 7 pontos altos e faço o aumento. Quando eu tiver um total aqui de 8 aumentos, eu volto trabalhando junto com você. Feito aqui os 8 aumentos, aqui eu terminei o 8º aumento e entre eles nós fizemos sempre 7 pontos altos, ok?
Agora, vou descer aqui por essa parte reta, trabalhando em pontos altos. E vou fazer aqui 14 pontos altos. Sempre um ponto em cada ponto de base. Feitos 14 pontos altos, no próximo ponto que tem aqui na base, eu vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Vou passar aqui pro meio, onde eu tenho aqui essas duas alcinhas que uniu aqui os pontos altos aqui nessa parte oval. Vou passar a minha agulha aqui por essas duas alcinhas e também faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo aqui para outra lateral. Nessa outra lateral, o que nós temos aqui são correntes, então você não vai ter o ponto trabalhado aqui só com alcinha. Então, em cada espaço desse aqui, que equivale, dessas 3 correntes que equivalem a uma carreira, nós vamos fazer no final 2 pontos, ok? Então, aqui, nessas primeiras correntes que tenho aqui, bem aqui na parte de baixo, eu vou trabalhar um terceiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, ficou dessa forma. Ok? Passo aqui para a próxima corrente que tenho na base e faço um ponto alto. Aqui eu tenho um ponto alto, ele vai ficar atravessado, então aqui nesse ponto alto, eu vou trabalhar, nesse ponto alto que tenho atravessado aqui na base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, vou trabalhando os pontos altos de acordo com que eles não fiquem muito afastados um do outro. Então, para cada ponto que eu tenho atravessado aqui, que equivale a uma carreira, se você virar aqui, você vai ver o ponto aqui em pé, nós estamos trabalhando nele aqui atravessado. Então, aqui em cada ponto desse, você vai fazer 2 pontos altos. Então, vou colocar aqui na mesa para você poder visualizar. Quando nós unirmos aqui uma parte na outra, vai ficar dessa forma, ok?
Então, finalizei aqui essa lateral. Vou virar aqui os pontos que tenho aqui na direção correta. Então, aqui, nesse próximo ponto que tenho na base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Aqui, nós voltamos agora a trabalhar na parte oval. Então, aqui, depois dos pontos altos, dos 2 pontos altos feitos juntos aqui, no mesmo ponto de base, que aqui já é o nosso primeiro aumento, eu vou trabalhar a sequência de 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 7 pontos altos, no próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Então, vou fazer a mesma sequência que nós fizemos na outra lateral do tapete. Então, aqui, esse aqui é o nosso primeiro aumento, fizemos 7 pontos altos, agora mais um aumento. Faço novamente 7 pontos altos, depois um aumento, até eu ter novamente a mesma sequência de ter aqui a sequência de 8 aumentos, e entre eles 7 pontos altos, como nós fizemos aqui nessa outra lateral. Quando eu chegar aqui nessa parte interna, eu vou descer, depois de fazer o 8º aumento, eu desço aqui trabalhando os pontos altos, um em cada ponto de base, como fizemos aqui. Vamos fazer os 14 pontos altos. Chegando aqui, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Faço um nessa lateral, um aqui ao meio e o próximo na outra lateral e fecho todos juntos, como fiz aqui nesse canto. E depois vou subir trabalhando os pontos altos aqui. Quando eu já estiver finalizando a carreira, nessa ponta aqui, eu volto trabalhando com você, ok? Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto, nessa parte interna aqui do tapete, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto que iniciamos a carreira e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficando dessa forma. Vou mostrar para você aqui como é que ficou. Nós iniciamos aqui nessa parte oval, depois descemos aqui pela parte interna, subimos aqui nessa outra lateral, fizemos aqui a outra parte oval, que é essa parte que nós fizemos os 8 aumentos e entre eles 7 pontos altos. Depois, descemos aqui por toda essa outra lateral, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Aqui, na outra quina, na parte interna, nós fizemos um ponto alto. Aqui, em uma lateral, um ponto alto no meio e outro ponto alto aqui, já na outra lateral, e fechamos os 3 juntos.
E depois subimos aqui pela lateral, trabalhando também com pontos altos. E agora finalizei a carreira com um ponto baixíssimo. Para unir agora aqui uma parte a outra, eu vou fazer o seguinte: eu encosto aqui uma parte na outra, vou virar aqui para você ver melhor. Colocar os pontos aqui, um lateral ao outro. Essa parte aqui do meio, dá a impressão às vezes que vai embolar, mas não vai ficar depois certinho. Então, você une aqui para ficar nessa posição que você vai ter aqui um ponto de frente para o outro. E agora, vou vir aqui no ponto que eu tenho aqui na frente, na outra lateral, e vou pegar, o ponto tem aqui duas alças, a de cima e a de baixo. Então, vou passar minha agulha aqui pela alcinha de baixo. Puxo novamente aqui. Aí você vai ver que vai ficar certinho, ok? Passando a agulha aqui, nesse ponto aqui, eu vou dobrar a parte da frente pro outro lado. Então, vou ter essa posição aqui, ó. Vou voltar aqui. Pego aqui a minha agulha. Vou passar o meu fio aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Vou passar pro próximo ponto de base, eu vou trabalhar sempre como eu tô agora aqui no avesso do tapete, eu vou trabalhar sempre aqui em apenas uma alça do ponto de base. Tenho as duas alcinhas aqui de um lado e do outro, vou trabalhar sempre aqui na alcinha de cima. Então, vai ficando assim. Pego aqui uma alcinha lateral e outra também, sempre apenas a alcinha de cima. E vou fazendo pontos baixíssimos. Vou costurando aqui uma parte a outra. Vou sempre trabalhar apenas na alcinha de cima. Quando você encosta aqui um ponto no outro, você vai ter uma alcinha que vai ficar aqui mais na parte de cima e a outra na parte de baixo. Quando você virar pra frente, ficará assim, ficará aqui uma pequena abertura, só que o acabamento vai ficar muito bonito aqui, vai ser o detalhe aqui do seu tapete, ok? Vamos voltar aqui novamente aqui para a parte de trás. E vou fazendo aqui a costura de uma lateral com a outra. Finalizada aqui a costura, aqui eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Vou virar aqui para você ver como ficará aqui aqui na parte da frente. Você vai ficar aqui com espaço aqui no meio, vai dar um efeito muito bonito aqui no seu tapete, ficará assim. Ok?
Para fazer acabamento aqui desses fios, nessa lateral aqui eu tenho 2 sobras de fio, uma próxima à outra. Então, eu vou trazer uma das partes aqui mais próxima aqui uma da outra. Vou amarrar aqui um fio no outro. Fazendo a sequência de 3 nós bem firmes. Feito isso aqui, eu vou cortar o excesso do fio. Que nessa outra lateral, eu tenho apenas uma sobra de fio, então já fiz aqui um nozinho. Vou passar aqui pro ponto lateral. Faço um outro nó. E vou passar aqui por dentro da costura. Passada a sobra aqui por dentro. Agora aqui eu vou cortar. Terminada aqui essa lateral, eu vou vir aqui na outra lateral, que ela está solta ainda. E também vou fazer essa mesma costura. A diferença só é que aqui eu não tenho o fio. O meu fio tá solto, então eu vou pegar a minha agulha. Pego aqui o meu fio, no caso aqui eu tô usando fio pérola para fazer o acabamento, essa última carreira, mas aí você vai fazer a costura sempre com o fio que você tá trabalhando aqui a última carreira. Vou aproximar aqui uma parte da outra novamente. Vou sempre fazer aqui na ponta, eu tenho aqui o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Então, pego aqui nesse primeiro ponto alto, pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base, vou aqui na outra lateral. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito isso aqui, eu vou virar aqui, ó, o tapete para a parte de trás. E vou fazer o mesmo processo aqui da costura. Sempre pegando aqui a alcinha de cima de uma lateral e a alcinha de cima da outra lateral. Então, vou fazer a costura da mesma forma que costurei a outra parte. Vou fazer a costura aqui, vou arrematar o fio e volto te mostrando como ficará. Depois de ter já os fios arrematados, costurei aqui a outra parte também, o nosso tapete fica dessa forma. Lembrando que ele vai ficar com 61 centímetros de comprimento por 39 de largura. Ok, meninas? Estou virando aqui a parte interna, a parte de trás vai ficar assim. Aproximar aqui para você ver a parte da costura, como vai ficar. É um tapete bem simples de fazer, bem rápido, para as meninas aí que querem um tapete pequeno, mas diferenciado, para colocar aí na porta, na entrada da porta. Eu então recomendo esse tapete aqui, que vocês vão gostar muito de fazer ele. Um tapete bem rápido de ser feito. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula.
Para você que gostou e ainda não se inscreveu em nosso canal, eu quero convidar você para se inscrever. Clique aí no sininho que fica em cima aí na página, no cantinho em cima da página, para que você não perca nenhuma das novidades que vem aparecendo por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixem para mim aí uma mensagem nos comentários, que sempre que possível eu vou respondendo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!